Ok, então vamos lá, pessoal. A medição de nível, né? Ó, primeiro a gente precisa estar definindo aí o que seria nível, né? Enquanto nós estamos falando em termos de nível, né? Então, aonde que a gente vai estar usando essas medições? Para medir esses elementos aqui, ó, por exemplo, produto químico, né? Água, efluente industrial, óleo, tá? Então, nível, a definição de nível é a altura do conteúdo de um reservatório que pode ser sólido ou líquido, tá? Então, tomem bastante cuidado com esse termo aqui, ó, porque muitas vezes a gente pensa que medição de nível é somente de líquido, né? Mas existe medição de material sólido, como, por exemplo, grãos, né? Soja, milho, né? Pedra, né? Enfim, uma caçamba de um caminhão, né? Tem lá 3 metros cúbicos, qual que é o nível que ele abaixou? Você consegue fazer esses cálculos, tá? E aí, os sensores de nível, eles medem ou detectam a presença de líquido ou sólido, tá? Mantido nesses recipientes. Então, muitos processos industriais, nós vamos ter a medição exata da altura do fluido, né? Ou do sólido, que pode ser pós, granulados. A gente vai ter, muitas vezes, a combinação de fluidos estratificados, né? Então, muitas vezes, você tem, em um mesmo reservatório, tá? Você pode ter, por exemplo, você tem, em um determinado nível, você tem água, e no outro nível você tem óleo, tá? Então, dependendo da densidade do material, você vai ter que calcular o nível 1 e o nível 2. Então, aí o processo acaba se tornando um pouquinho mais complexo, tá? A medição se torna um pouquinho mais complexa. Então, você precisa utilizar esses dois valores aqui e comparar eles para você tocar o seu processo, tá? Existe uma grande variedade de tecnologias para medir o nível, né, de substâncias em um reservatório, cada um baseado em diversos princípios da física, né? Então, quais são as principais aplicações, né? Então, a gente utiliza em tanques, são utilizados em lagoas, são utilizados em reservatórios, tá? O nível é uma das principais variáveis que são utilizadas na indústria. E para que a gente utiliza especificamente? Então, você avalia o volume de materiais em tanques, você faz um balanço de materiais do processo contínuo, de volumes líquidos ou sólidos, acumulação, reação, mistura, etc. Tá? E lá naquele diagraminha, né, nós vimos vários sensores de nível, né, ó, vários sensores de nível. Quais são eles aqui, ó, né? São esses L's, né, ó, controle de nível, level control, transmissor de nível, né, level transmitter, ok? Então, esse processinho aqui, ó, com tanques de alimentação, tanques de reciclo, nós utilizamos vários tipos de sensores de nível, tá? Então, fica aí constatado, né, que nós temos aqui, só nessa malha aqui, ó, nós temos, vamos contar aqui, ó, nível. Na verdade, são dois, né? O transmissor de nível e o controlador de nível na malha 134, que está aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá? Ele está controlando o nível baixo do tanque de reciclo aqui, ó. Tá? E aí, dependendo desse nível aqui, o que ele vai fazer? Ele vai acionar quem? Essa bomba aqui, ó. Pum, acionou a P133 para mandar lá para o reator, tá? Aqui, pessoal, outras aplicações, né? A medição do nível ela é importante para processos relacionados à proteção ambiental, segurança de uma fábrica, né? Controle de inventário no processo de armazenamento, de tanques para identificação de estoque, prevenção de transbordamento, sobrecarga de agitadores, subcarga para os agitadores, né? Sobrecarga e subcarga, né? Controle de enchimento e esvaziamento de tanques embatelados, operação ótima do nível, tá? Então, são aplicações importantíssimas que a gente faz com esses instrumentos aí, tá?
O sensor de nível, ele pode ser por contato ou sem contato. Então, não se esqueçam, pessoal, lá nas nossas perguntinhas, tá? Nas nossas perguntinhas, nós vamos trabalhar esses conceitos aqui, tá? Olha só, os métodos de contato envolvem contato físico entre o dispositivo e o meio de comunicação, e o sem contato, médio nível, sem contato com o meio, tá? Então, muitas vezes, se eu pegar aqui, por exemplo, nesse tanque, eu estou fazendo uma medição aqui do produto 1, que está aqui embaixo, e do produto 2, que está aqui em cima. Muitas vezes eu tenho que ter um elemento que vai lá dentro, né, ó, e faz a medição física internamente. Agora, existem outros que eu consigo medir apenas de forma indireta, que são os dispositivos ópticos, tá? Dispositivos ópticos, né? Vou colocar de forma inglesada aqui, né? São ópticos ou elétricos, né? Elétricos que seriam magnéticos, vamos dizer assim, eletromagnéticos, tá? Esses daí, eles podem fazer contato ou não, tá? Aliás, são sem contato, tá? Os métodos sem contato são a melhor escolha para manutenção dos meios corrosivos, tá? Então, muitas vezes, você coloca o corpo lá do material, e devido às características existentes lá do tipo de líquido que você tem, você vai ter uma corrosão muito mais rápida, uma manutenção muito mais rápida também, tá? Agora, como que eu seleciono, né? Ó, ainda falando ainda em critérios de seleção. Primeiro, eles são com contato ou sem contato? Depois, quais são os meios que eu vou estar utilizando, né? Então, primeiro, qual que é o tipo de material, né? Nesse sentido, ó, os sensores de nível eles podem ser responsáveis por medir uma grande variedade de meios e sistemas fluidos em muitas indústrias. Então, os dois tipos principais, pessoal, são os meios líquidos e os materiais secos. Quem seriam os meios líquidos? A água, gasolina, o fluido hidráulico, o fluido altamente viscoso, o sólido a granel e os pós, tá? Agora, o tipo de medição. Então, nós temos os métodos diretos e os métodos indiretos, tá? O que seria a medição direta? É que se faz tendo como referência a posição do plano superior da substância medida, né? Então, a gente utiliza as réguas, os gabaritos, visores ou boias, tá? E, olha só o primeiro do tipo de medição direta, né? Você tem aqui o registro com régua ou com gabarito, né? Então, você tem uma régua graduada. O que é a régua graduada? Você tem os valores aqui, ó. O range, né? Isso aqui é uma fita graduada. E aí você vai medindo o nível em função de comparação, tá? Então, esse aqui é a minha referência. E digamos que você está lá. Quem que costuma passar quando vai trabalhar ou quando vai para a escola pela marginal do Tietê? Acho que todo mundo, né? Você tem a marginal do Tietê e aqui você tem lá uma ponte, né? Aqui embaixo, ó, você tem o rio que está fluindo por aqui, ó. Tá? Então, o rio que está fluindo por aqui. Vira e mexe, a gente vê aqui uma régua, né? Ó. Uma régua graduada para medir o quê? Olha aqui, ó. A altura, né? Ou nível do rio, tá? Obviamente que essa régua aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Nível, tá? Então, aqui você tem o Tietê River. Então, você consegue fazer essas medições aqui, né? Do nível do volume de água. E, devido ao volume de água que você tem aqui, a CETESB, né? Os órgãos de monitoramento, eles vão informar você aí se
eles vão informar você se existe o quê? Uma situação de aumento, né, elevação do nível do rio, e aí a cidade, devido à chuva, começa a entrar em estado de alerta, né? Alerta em função do quê? Do nível dos rios, tá? Um outro detalhe interessante aí para que a gente pode ver que tem tudo a ver com nível, né? Por exemplo, todo mundo paga a conta de energia elétrica, né? Pelo menos aqueles que trabalham e, e ajudam os pais em casa também, né, pessoal? Que tem que ajudar os pais, sim ou não? Não é só ficar deitadão aí, né? Sim, com certeza. Quem que ajuda o pai a pagar a conta aí? Uhum. Então, olha só, você sabe que no Brasil hoje a conta de energia ela depende de três bandeiras, né? Então, você tem a bandeira amarela, bandeira verde e a bandeira vermelha. O que que tem a ver essas bandeiras com relação à sua conta de energia elétrica? Quando você está aqui ó, na bandeira vermelha, o que que acontece? Significa que o nível, né, o nível dos reservatórios, né, das hidrelétricas estão abaixo da média. Concorda ou não? Tá? Então, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão abaixo do nível médio, do nível de referência, tá? Então, eles estão abaixo, a gente paga essa tarifa aqui, ó, tarifa vermelha. Ah, tudo bem, começou a elevar o nível, a gente passa para a tarifa amarela, tá? E aí você ultrapassou o nível, ou seja, você tem água acima dos limites de segurança, né? Então você passa para a tarifa verde. Então, olha aí como que a medição de nível impacta diretamente na nossa vida, né? Nós pagamos mais caro a energia em função do nível, né, de água dos reservatórios das hidrelétricas, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo de régua ou gabarito, né? São instrumentos simples, né? A gente utiliza a gradação da régua para, utilizando o ponto de referência, né? Ó, e fazer a medição do nível aí, tá? Essa aqui é uma simbologia utilizada para régua, ok? Depois, pessoal, nós temos as réguas graduações, nós temos os visores. Os visores, eles podem ser tubular, vidro plano, magnético ou especiais, tá? Então, os visores tipo tubular são esses caras aqui, ó, que a gente consegue visualizar o nível através deles, tá? Então, pensa lá num termômetro, né? Você tem um termômetro e conforme aumenta o nível, né? Ó, conforme aumenta o nível do mercúrio que existe aqui, o que vai acontecendo? Vai aumentando a temperatura, ó, né? Então, na realidade, você está medindo a temperatura através do próprio nível do mercúrio, ok? Então, esse aqui é um tubo de vidro que vai me dizer qual que é o nível que existe aqui no reservatório, tá? Um exemplo bem típico desse daí é quando vocês forem abastecer lá o carro de vocês ou a moto de vocês, vocês vão ver lá na bomba de gasolina, né? Vai ter exatamente um medidor de nível dos tanques de combustível, ok? Depois a gente tem outro tipo de medidor aqui, ó, vidro tubular, né? Só um detalhezinho. Esses visores aqui do vidro tubular, né? Eles têm paredes espessas, o comprimento de diâmetro irão depender das condições que está submetido. Detalhe, né? Eles não suportam altas temperaturas e altas pressões, ok? Isso aqui é um detalhe importante também. Ele também não é recomendado para líquidos tóxicos, inflamáveis ou corrosivos. Recomenda-se que o tubo de comprimento não exceda 750 milímetros, tá? E caso seja necessário cobrir faixas de variação de nível, recomenda-se usar 2 ou mais visores, tá? Então, aqui são esquemas com visores de sobreposição. Depois, a gente tem o de vidro plano, representam 90% das aplicações. São compostos de vários moldes conhecidos como seções dos visores, tá? É esse formato aqui. Então, a gente tem aqui exemplo desses tipos de visores aí.
tá? Vidro plano. Agora, o problema da interface, que é justamente o problema do líquido, né? Ó. Aqui a gente tem um exemplo de um registro incorreto, onde a gente está medindo dois líquidos diferentes, tá? Então, aqui, ó, muitas vezes, quando há uma mistura de óleo e água, às vezes o registro pode marcar somente água, tá? Então, é um problema gravíssimo. O correto seria você medir proporcionalmente o nível de água e medir corretamente o volume de óleo, tá? Então, é necessário verificar isso daí, tá? Para garantir uma adequada indicação do nível de duas partes de interface. Ok, pessoal? Vamos lá, eu estou avançando aqui, vocês não estão fazendo perguntas, então a gente continua aí, tá? Problemas da temperatura. Quando o líquido no interior do recipiente ele é mais quente, né, do que o líquido no medidor, as densidades são diferentes. Aqui é um outro problema também, né? Então, a água no interior do visor pode criar aquelas bolhas, né, em relação à temperatura interior da caldeira. Então, é necessário criar alguns dispositivos para resolver esse tipo de problema. Aqui a gente tem indicador de nível transparente, é um outro formato aqui, tudo bem? Indicadores magnéticos de nível, são transmissores de nível tipo boia magnética. Muitos caras chamam isso aqui de cebola. Tem que trocar a cebola queimou, né? Mas, na realidade, ele trabalha com contatos, né? Ele trabalha com contatos na parte superior e na parte inferior, usando níveis superiores e níveis inferiores, tá? Eles são contínuos, precisos e econômicos para líquidos menos incrustantes ou contaminados, tá? Agora, esses indicadores magnéticos de nível, ó, eles são obtidos através de um sensor linear, utilizando sensores magnéticos, tá? Uma boia magnética desloca a haste e aciona os sensores, causando a variação da resistência, que é convertida no sinal de 4 a 20 miliamperes, tá? Como se fosse um sensorzinho que a gente coloca lá no êmbolo de um cilindro pneumático, ok? Depois a gente tem um medidor de nível flutuador, né? Então, a maioria dos detectores tipo flutuante utiliza o princípio da perda de peso de um corpo flutuante, tá? O flutuador é selecionado de tal modo que seja mais leve que o fluido, obviamente, né? Senão ele vai descer, tá? Então, esse nível flutuador é o que vocês têm aí, a maioria de vocês, ou a maioria de nós, temos lá na caixa d'água de casa, né? Então, você tem a caixa d'água aqui, ó, né? E você tem uma válvula, ok? Aqui está o cano de água, subiu até aqui. E aqui você tem a famosa boia, né? Essa boia, ela flutua. Então, ela tem a posição do nível aqui, ó, se você estiver nesse nível, né? Ela vai se movimentar para cima ou para baixo em função do nível, né? Para cima, para baixo. Quando ele está nesse nível aqui, ó, ela assume esse valor. Tá, ó, aqui. Então, é nível 1, né? Tá, ela tá o quê? A válvula está aberta, né? Ó. Válvulazinha, a torneirinha está aberta, quando ela está nível baixo, ok? Quando ela subiu para o nível alto, aqui, ó, N2, ela vai fechar, tudo bem? Sisteminha mais simples que existe aí, não há, tá? Só que existem aquelas eletrônicas, tá? Essa aqui é mecânica, tá? Hidráulico-mecânica. Aqui exemplos, né, ó, mostrando aqui. É a mesma que existe aí na caixa d'água, só que com contatos aqui, tá? Existem esse outro tipo aqui também, tá? Então, quais são as vantagens? Técnica simples e comprovada, altura do tanque ilimitado, menor precisão, baixo custo de manutenção. Desvantagens, sujeitas a desgaste, corrosão e falhas mecânicas. Fica travado devido a entupimento, deposição ou acumulação de material. Essas são as desvantagens, tá? Então, aqui, ó, é o tipo de medição indiretamente que se faz para determinar pressão, empuxo, atenuação da radiação, mudança de capacitância e efeito fotoelétrico, tá? Então, através, olha aqui, ó, a medição indiretamente que se faz para determinar o nível pode ser esses caras aqui, ó, tá?
Então, eu posso utilizar pressão, empuxo, atenuação, mudança, efeito fotoelétrico para mudar o nível, tá? Bom, aqui nós falamos das medidas diretas. E aí, pessoal, na próxima semana, nós vamos falar das medidas indiretas de nível, tá bom? Se vocês puderem, dê uma olhadinha nesse material, tá? Continuo dando uma olhada que nós vamos entrar aqui nas equações, tá? Vamos trabalhar com medidas de nível e trabalhar algumas equações e aí já vamos ver alguns exercícios também. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tudo bem, professor. Suave. Beleza, então. Beleza. Legal, então.